Estamos de volta com o mercado imobiliário de canto a canto aqui na Jovem Pan News. E nesse bloco seguimos falando de mercado, oportunidade de desenvolvimento. Recebo Ricardo Amaral, casado, pai de 2 filhos e tem 2 netos. Concluiu arquitetura em 1980 pela PUC Paraná. Atualmente, Ricardo Amaral é conselheiro da Geplan, da RA Empreendimentos e continua atuando fortemente como arquiteto master da Ricardo Amaral Arquitetos, associados em sua primeira e maior paixão, que eu sei que você tem outra. Obrigado por participar do Canto a Canto, Ricardo. Eu é que até agradeço mais uma vez o teu convite aí, e é sempre bom estar com você, saber das novidades, né? Porque você também é o cara que deixa a gente sempre ao par de quase todos os movimentos imobiliários do estado do Paraná. Como começando já, né, Ricardo, com você e eu, quando eu estava lendo o teu currículo, eu falei, 50 anos de arquitetura, né? Por aí. E eu 50 anos de corretor de imóveis. Então, você veio para os nossos ouvintes, né? Pessoas como o Ricardo, arquiteto e urbanista, vamos dizer também, sim, né? Sim. E vocês desenvolvem, criam, né? E nós, corretores de imóveis, vendemos, né, esses imóveis que vocês planejam, né? 50 anos, parabéns, né? Pelos teus 50 anos, e está aí, né? Está aí com toda a garra. Você sabe que uma das empresas que eu iniciei, ela lamentavelmente não existe mais, mas era uma empresa do Mário Xavier Júnior, do Fernando Malucelli e do Sérgio Malucelli. Chamava-se Vertical Construções e Empreendimentos. Sérgio, o famoso Salada? Isso, não, o anônimo do Salada. Tá. Primo do Salada, não, primo do Salada. E eu comecei a trabalhar lá, né? E a gente tinha assim uma novidade muito grande de trabalho, né? E a gente dizia que sempre estava apto a fazer qualquer coisa. Era uma construtora, né? Era uma incorporadora, era uma construtora e incorporadora, né? E bons tempos, a gente aprendeu bastante coisa lá, porque eu comecei bastante jovem. Antes mesmo de fazer a faculdade de arquitetura, eu já comecei na profissão trabalhando em escritório de engenharia, né? Na realidade, eu comecei com 14 anos na João Schneider Engenharia Civil. Era uma empresa de estradas, ela hoje não existe mais, até nem sei se ela existe, né? Acho que não existe mais, mas ele que deu a primeira oportunidade. Ele que me deu a primeira oportunidade aos 14 anos, e comecei a trabalhar aí. E depois, com edificação, foi na Vertical Construções e Empreendimentos, junto com o Sérgio Malucelli, o Fernando Malucelli, o Mário Cordeiro Xavier Júnior. Foi uma grande empresa na época de construção civil. Hoje eles pararam de construir. Então, são tempos, né? Você vai reciclando, vai aprendendo. Agora, Ricardo, depois de 5 décadas à frente da tua profissão como arquiteto e tudo mais, você olhando para trás, hoje não digo que seja fácil ou não fácil, né? Você faria tudo novamente? Eu acho que eu faria, sabe? Eu acho que eu tive uma trilha assim bastante boa. Por exemplo, eu trabalhei em empresas construtoras, né? E aprendi muito a técnica de construir em si, né? Porque eu trabalhava em construtoras, né? Como arquiteto ou como desenhista. Eu comecei lá atrás como desenhista mesmo, né? Desenhista subordinado a outros arquitetos e tal, dentro da construtora, fazendo os empreendimentos das construtoras, né? Projetando estradas, no caso da Esteio. Eu trabalhei na Esteio Engenharia, né? Que aliás até hoje é uma grande empresa de estradas, enfim. E eu acho que eu faria o mesmo caminho novamente, sabe? Exatamente o mesmo caminho. Qualquer setor, né? Mas o nosso mercado imobiliário, nesses vários ciclos, né? Essas 5 décadas passou, né? Sem dúvida. Época lá do sistema financeiro de habitação. Isso. E depois, na época aqui das construtoras, que você era diferenciada pelos azulejos, você lembra? Azulejo de cepa. Você ia vender os apartamentos. Exatamente. Não tinha lançamento, tinha que estar pronto. Você ia lá. Não tinha tapume, né? As obras não tinham tapume, né? Os tapumes eram de arame e tal. Você sabe que quem introduziu o stand de venda e o tapume em obras em Curitiba foi a Incol.
né? Que foi um grande cliente meu, fiz N projetos para a Encol. Um abraço para o nosso amigo Carlos Cade. Aliás, eu conheci o Carlos Cade como superintendente da Encol, trabalhei com ele era superintendente, ele me contratava como arquiteto, foi lá que eu conheci o Carlos Cade. Aprendemos muito. A Encol teve seus problemas financeiros, obviamente, enfim, né? A gente os conhece todos, mas a Encol mudou o mercado imobiliário. Ela realmente montou uma década de mercado imobiliário muito assertivo, mudou toda a forma de analisar o mercado imobiliário de Curitiba e do Brasil, eu diria, né? Mas eu falo da Encol pela formatação jurídica da época, concordo comigo, que se a Encol fosse hoje, ela não teria. Não teria. Exato, claro, concordo. Porque eu acho que a questão foi muito mais da formatação jurídica, que você englobava todos no CNPJ só. Exatamente. Você não tinha, né? Você que conhece bem também. Sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, hoje os empreendimentos são CNPJs distintos, né? Aliás, essa foi uma lei que foi praticamente criada e montada baseado justamente no problema da Encol. Porque a Encol, ela atingiu 43 mil famílias na época. Foi um problema muito sério para o mercado imobiliário. Em compensação, ela mudou a análise do mercado imobiliário como um todo. Até hoje... História, o livro que ele fala, hoje em dia está ali, né? Exatamente. Até hoje, algumas anuências do mercado imobiliário vieram da Encol. A Encol que criou lá atrás, né? E o Carlos Cade foi superintendente aqui da Encol. Aqui, Rio Grande do Sul, né? E eu me relacionava muito com ele, porque a gente prestava muito esse trabalho para a Encol, né? E é uma história muito boa. Para os nossos ouvintes aqui, fazer uma comparação, você que também está mais ligado, mas a Encol era para o Brasil, como na época uma Farid Suruja era para o Paraná, né? Para Curitiba, né? Sim. Porque a Farid Suruja foi uma... Que foi uma empresa também que marcou época no Paraná, né? Na época de construção e incorporações, etc. E tinha essas empresas antigas. Agora, eu quero saber aqui de você, eu falei ali no começo que você, tua grande paixão, que é a arquitetura, mas você tem outra grande paixão, que foi o hipismo, o cavalo. É verdade, verdade. Isso me acompanhou durante os últimos praticamente 50 anos da minha vida, e 40 anos da minha vida. Eu tive uma paixão muito grande, ganhou vários prêmios. Ganhei vários prêmios. Fui presidente da Sociedade Hípica Paranaense, estive na Federação Paranaense de Hipismo, meu filho foi campeão brasileiro de hipismo, eu participei de vários campeonatos paranaenses. Isso veio do teu pai, do teu avô, essa garra em competir, porque eles foram referência para você, exatamente, né? Sem dúvida. A família por parte do meu avô, por parte de avó, é a família Ricardo dos Santos, e eles eram muito fazendeiros e trabalhavam muito tinham muitos cavalos. Essa paixão vem daí, com certeza vem daí. Aí você vai criando um pouco mais de idade, né? Vai ficando um pouco mais velho, vai ficando mais difícil as coisas. Você cair de um cavalo hoje com a idade que a gente está, não é moleza, né? Mas cheguei a ser campeão brasileiro da minha categoria, foi muito bom, fui campeão paranaense. Teu pai, ele atirava, ele participou de... Meu pai, o sangue do esporte sempre teve muito ligado na minha família. Teu pai e teu avô, Meu pai foi 17 vezes campeão de silhueta, campeão brasileiro de silhueta, de tiro ao alvo. Sim. Meu avô foi medalha de mestre atirador nas Olimpíadas de 1956, se não me engano, no México. Ano que nós nascemos. Oi? Ano que nós nascemos. Anos que nós nascemos, exatamente, né? Foi um campeonato mundial de tiro que correspondeu às Olimpíadas, e ele foi mestre atirador. Mestre atirador significa um quarto lugar num campeonato mundial, né? Por sinal, eu tenho a arma do meu avô até hoje, que é uma arma histórica, né? Uma pistola Feiweckenbauer. Se você olhar para a pistola, você não acredita que se atirava com aquela pistola num alvo a 50 metros de distância. 50 metros. Nesse caso era 50 metros de distância. Já meu pai foi campeão brasileiro muitas vezes de silhueta, né? Que são 5 alvos que se abrem ao mesmo tempo para tentar centralizar o tiro, né? Agora, Ricardo, antes de entrar propriamente, eu gosto sempre das pessoas, porque os nossos ouvintes vê da importância que tem, logicamente, de estudar, da importância que tem do esporte, de competição, e você foi sempre competitivo, né? O que trouxe para você essa parte competitiva para a tua profissão?
Muito, né? Muito. Bom, a competição vem da minha família, né? Meu avô era atirador, meu pai atirador, a família toda do meu pai eram atiradores olímpicos. Eles realmente não eram profissionais, mas se dedicavam ao esporte bastante. E eu tive essa paixão pelo esporte em si, sempre me dediquei ao esporte, sempre tive muito junto ao esporte e fiz parte da minha profissão também me dedicando ao esporte, projetando, né? Eu fiz bons projetos no Clube Curitibano, no Graciosa Country Club, no Graciosa Country Club eu fui diretor várias vezes, então a gente implantou lá uma série de conceitos de arquitetura e de engenharia junto ao esporte em si, então realmente foi muito gratificante. Facilitou bastante então essa facilitou. Pressão, porque você conhecia os dois lados. E eu conhecia um pouco dos dois lados, porque a minha família vivia o esporte diariamente, né? E eu acabei competindo no hipismo pela Sociedade Hípica Paranaense, enfim. Então o esporte sempre teve muito enraizado desde o Colégio Estadual do Paraná. Agora, vamos falar dos setores da economia, que é mercado imobiliário. Eu sei que você ainda é um arquiteto, a gente gosta de desenhar, né? Acho que gosta de desenhar ainda, né? Eu ainda desenho à mão, dificilmente pego no computador, toda a minha equipe está absolutamente automatizada, computador. Eu realmente desenho à mão e aí discuto com o meu pessoal e aí que passam pro computador, né? Para quem não conhece nossos ouvintes aqui. Eu sou meio arcaico ainda nesse sentido. Eu, pessoalmente, né? A equipe toda não, a equipe está toda muito bem desenvolvida. Para quem os nossos ouvintes aqui não conhecem o Ricardo Amaral, ele é uma referência principalmente na legislação de Curitiba, que ele participa também das entidades, né? Como conselheiro, também incentivando e mostrando esse lado da cidade que a gente vai falar mais tarde. Mas agora eu queria falar da parte da arquitetura. Eu estava olhando os teus projetos, você acha que só não fez igreja, né? Fiz também. Fiz também. Eu acho que a única coisa que eu não projetei, e também acho que eu não vou querer muito projetar, não, é cemitério. Cemitério eu não fiz, não. Hoje o cemitério é um campo. Pois mas não tenho muito interesse de fazer isso. Fiz duas igrejas, né? Então, pronto. Enfim, então você está no céu. Estou no céu. Abri as minhas portas com Deus, eu acho. Né? A profissão de arquiteto é extremamente gratificante, né, Carlos? Um dia você está num tema de edifícios públicos, sim. No outro dia você está num tema de edifícios privados, de residências privadas, de edifícios privados, no outro dia você está num termo de desenvolvimento urbano, que é um tema que efetivamente me apaixona, eu tenho estudado muito nos últimos anos o desenvolvimento urbano, né? Acho que tem uma janela muito grande, tem uma necessidade muito grande dos municípios e dos estados, sim, se assessorarem bem, então a profissão é muito gratificante, né? Você conversa com empresários assim de altíssimo nível, você conversa com empresários que estão iniciando dentro da construção civil, dentro da área imobiliária, dentro da área de habitação, então o leque da profissão é maravilhosa. Agora, dentro da tua profissão, a gente quer saber, as pessoas querem saber da dificuldade também, porque às vezes é questão, mas você lembra assim, do teu projeto que te exigiu mais conhecimento e criatividade, que você teve que falar, putz, eu tenho que... Assim, qualquer um que você veja dentro desses anos que você falou, putz, isso aqui foi... E depois você conseguir. Você sabe, Canto, que sempre as pessoas perguntam isso, qual é o teu melhor projeto ou o mais difícil que você fez, que você teve que puxar. Mais de conhecimento que eu tive que puxar. Eu acho que são os projetos mais recentes, sabe? Sim. Eu diria agora a Fábrica de Ideias, por exemplo, perfeito, é um projeto que a gente teve que se dedicar bastante, porque ele é um hub de inovação para o governo do estado, mas para a população de uma forma geral, né? Então, o arquiteto, assim como vários outros profissionais de outras áreas, tem que estar totalmente se reciclando. E quando o arquiteto vai fazer um projeto, ele tem que estudar muito o que ele está fazendo, o tema que ele está desenvolvendo, as novidades que isso traz, aquele benefício que aquela edificação vai trazer para a população. Enfim, é bastante gratificante, né? Eu diria que o projeto mais importante, eu acho que eu ainda vou fazer, mas um
um dos bons projetos que a gente fez foi a Fábrica de Ideias, que é o hub de inovação, né? Onde tem lá a área de museu, né? Tem a área de tecnologia, a área de museu, a área de alimentação. É um projeto bastante complexo. Se não me engano, o governo do estado licitou agora a questão de 2 meses atrás, e as obras devem iniciar agora, acho que nos próximos meses aí deve iniciar a obra da Fábrica de Ideias. Não tirando o valor das pessoas, mesmo no mercado imobiliário, estava falando de economia, hoje em dia, no mínimo, para você ser reconhecido qualquer setor da economia, médico, advogado, tem que ter lá no mínimo uns 10 anos de profissão, né? Mas hoje a Fábrica de Ideias, na sua visão, necessitava de um cabelo branco para fazer, né? Porque eu me lembro lá, fazendo uma comparação, me lembro do Rubinstein, que foi um dos maiores pianistas que teve. Ele começou a ser reconhecido com 65 anos, porque até então ele era um gênio no piano, mas ele começou a ser reconhecido. Isso a gente vê muito, né? Empresários, vê lá o McDonald's, vê lá o próprio Roberto Marinho e tudo mais, criando, né, essas empresas. Então, acho que a Fábrica de Ideia teve muito de cabelo branco ali, né? Eu digo o seguinte, né? O arquiteto, ele é que nem vinho. Quanto mais velho, mais gostoso ele fica e mais esperto ele fica para os programas e as necessidades que vão se apresentando para ele, né? A experiência, ela conta bastante, ela ajuda muito você a resolver os temas da arquitetura com bastante experiência, com bastante anos, né? Eu tenho uma equipe muito boa, hoje nós somos praticamente em 72 pessoas, entre engenheiros e arquitetos, né? A Ricardo Amaral também montou e formou uma empresa de gerenciamento e fiscalização de obras, que é a Geplan. Então a gente tem lá um time que faz gerenciamento e fiscalização de obras, né? Grandes obras. Hoje nós estamos fazendo toda o gerenciamento e fiscalização de obras da engorda de Itapoá, né? Da engorda e da dragagem da Baía de São Francisco ali, né? Para receber mais navios, um projeto bacana, um projeto de 500 milhões de reais, um projeto muito interessante, onde a equipe da Geplan, juntamente com a equipe da ProSul, está fazendo o gerenciamento e a fiscalização daquelas obras. Então, a gente aprende muito com a engenharia, colado de engenharia que tem as nossas equipes, e com a área de arquitetura também, que cada tema, cada desenvolvimento de projeto é uma coisa E você tocou nova. uma coisa interessante, que quando você projeta para governos ou para cidades, enfim, você perpetua o teu trabalho, né? Porque dificilmente vai ser... Quando você projeta um prédio, ou mesmo uma casa, no futuro ele vai ser reciclado, enfim, vamos demolir tudo mais. Agora vai ser bem diferente, né? Você trabalhar para você perpetuar aquele local como uma fábrica de ideias e também um museu, alguma coisa assim, né? Sem dúvida. Quando você faz um projeto para uma família, uma pessoa ou um empresário específico da construção civil, você dirige aquele produto de projeto para aquela entidade, para aquela pessoa, para aquela família. Já quando você faz um projeto para a área pública, não é uma pessoa, né? São muitas famílias que vão se usar, é um dinheiro público que está se investindo, você tem que também tomar muito cuidado com gastos, com determinadas especificações em si, porque é dinheiro público que está sendo envolvido, né? E você vai abranger muito mais pessoas. Eu te diria que é muito mais difícil, na minha opinião, você desenvolver projetos para a área pública do que para a iniciativa privada. A iniciativa privada, eu estou falando com você, estou sentindo o que você quer, o que a tua família quer, o que você quer como empresário, e a gente resolve aquilo. Na área pública, não, você tem que agregar você tem que agregar um público muito maior, né? Então os erros também são mais consistentes, né? Você erra mais porque você não consegue abranger um mundo de pessoas que querem aquele determinado tema, né? A Fábrica de Ideias, por exemplo, foi um caso assim. A Fábrica de Ideias começou com uma necessidade, uma ideia do governo
governador Ratinho Júnior, né? Naquele lugar ali onde era a fábrica de cervejas, etc e tal, e aquilo foi extrapolando, começou a ser um hub cultural, tem um museu, Museu de Arte Moderna, de Arte Contemporânea, daí tem o Museu da Imagem do Som, aquilo foi tomando uma proporção que vai ser extremamente importante para a comunidade a nível cultural, sabe? Imagina o que vai acontecer na região, né? Depois de realmente o que vai acontecer na região, né? Aliás, o bairro do Rebouças, ele tem um problema, né? Faz 40 anos que estão tentando e está do lado da cidade. E sabe por que isso, na minha opinião? Regulamentação demais, sabe? Tudo que regulamenta muito na área imobiliária, né, acaba não dando certo. Por quê? Porque a iniciativa pública, ela não tem a experiência imobiliária. Quem tem experiência imobiliária em si é os profissionais, é o setor da área imobiliária. A área pública tem que regular aquilo muito calmamente, porque senão não desenvolve. E é o que aconteceu com o Rebouças. O Rebouças está aí há 40 anos, já passou a ser tudo, né? O Jaime Lerner já fez investimentos lá, Cássio Taniguchi também, enfim, todos os últimos 5 ou 6 prefeitos da cidade investiram e para que seja um hub de cultura, de lazer, de residências, porque liga ali aquela parte da nossa rodoviária até lá o Água Verde, lá em cima, né? A parte estrutural. Então é uma região que não sai do papel, e às vezes isso é porque é regulamentação demais, sabe? O poder público às vezes quer regular muito a ocupação do solo e se esquece, lamentavelmente, da vocação dos locais, do local. Você falou muito bem, deve estar conhecer melhor do que eu, hoje em dia os projetos que estão sendo feitos em São Paulo. Diz que a prefeitura está muito acessível ao empresário o que vai se construir na região. Então, não está engessado lá, não está regulamentado diretamente, né? Eu vejo que hoje em Curitiba também, você acabou de falar, estamos aqui na revisão do plano diretor, ele vai falar para frente, mas essa regulamentação que é feito, teria que chegar à sociedade, fazer um conselho. O que é importante aqui? Vamos pôr um hospital aqui, é importante pôr aqui? Onde vai colocar? Porque a legislação lá não permite colocar ali, mas vai por onde? Vamos fazer um teatro, vamos fazer qualquer coisa assim. Eu acho que a cidade tem que ter essa visão. Como fazer? Pessoas como você, que tem, né, dentro. Porque a prefeitura só, ela não vai conseguir, como você falou, vai regulamentar demais e acaba o empresário vai para outro lado. Sem dúvida. Eu acho que o papel da prefeitura, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba é orientar. Sim, e regular o menos possível. Perfeito. Somente orientar e regular o menos possível. Olha, pessoal, nós temos interesse que a cidade cresça nesse sentido, e para isso nós estamos fazendo alguns parâmetros de ocupação. E o restante, o mercado se regula. Ninguém conhece mais a área privada do que a área privada mesmo, né? Do que a iniciativa privada. Ninguém sabe das necessidades mais do que os empresários da construção civil, os empresários de habitação, os empresários do comércio, os empresários dos mercados em si, do abastecimento. Esses empresários é que têm que ser ouvidos, porque eles geram emprego, geram renda e eles geram o crescimento da cidade, né? Então, é o caso da fábrica de ideia. Se fosse por uma legislação hoje de um empresário, não iria conseguir fazer. Exatamente. Concordo? Exatamente. Eu estou lendo um livro agora, Carlos, que eu estou apaixonado por ele, que mostra justamente a diferença entre o designer, né, o designer das cidades, né, e o envolvimento do arquiteto das cidades, do economista e do social, né? A junção de todas essas ideias, mas muito voltada à liberdade de se construir e de se analisar a vocação das regiões sem muitas amarras, né? É um livro muito interessante. Lembra do nome aí?
No puta, eu não estou lembrado. Geralmente a gente lê o livro, todo mundo lê, decora, que nem Netflix. Você vê uma série boa, qual que é o nome? Eu comecei agora, uma questão de umas 2 semanas, aí li poucas páginas, mas estou bem apaixonado. Bom, já é uma maneira de procurar o Ricardo Amaral, liga para ele, pergunta para ele qual que é o livro e já faz uma consulta sobre o teu terreno. Revolução sem designer, se eu não me engano, inovação sem designer, ou seja, mostrando que o designer não é tudo, né? Que o designer urbano não é tudo, que existem outras barreiras que podem limitar o desenvolvimento urbano, que é justamente a economia e a tendência dos locais em si. Esse é o fundamento do livro em si. Muito interessante, comecei agora essa semana passada. Bem, você já deu um spoilerzinho, mas eu vou falar aqui. Nasce a Geplan Gerenciamento em 1998, não como um negócio paralelo, mas como um complemento natural da arquitetura. Exatamente. Uma resposta concreta para garantir que grandes ideias pudessem atravessar o papel, chegar ao mundo real com rigor, segurança e padrão de excelência. Eu gostei muito dessa colocação, porque você faz, mas tem que ter alguém que fiscaliza aquilo que você vai fazer e que seria perpetuar. Então, ao longo de quase 3 décadas, a Geplan tornou-se referência nacional em engenharia consultiva. Seu histórico inclui atuações que vão muito além da construção civil tradicional, envolvendo projetos industriais, corporativos, portuários e de infraestrutura de grande porte. Todas essas obras foram importantes, mas assim para o nosso público, nosso ouvinte, o que é a Geplan e uma obra emblemática assim, que realmente vale a pena ter esses gerenciamentos? Na área pública, uma obra emblemática da Geplan como gerenciamento é a engorda de Matinhos e de Caiobá, que foi feita aí agora, terminou, eu acho que há um ano e meio, 2 anos atrás. Foi feito um belo trabalho lá, né? Belo trabalho de gerenciamento e de acompanhamento de obra, das construções e tal, e até um assunto muito novo, porque você está brigando, entre aspas, né? Você está atuando em cima do natural, em cima da água, em cima do mar, em cima do vento, coisas que efetivamente você não... Necessita muito conhecimento, criatividade. E não domina muito, né? E não domina muito. Eu me lembro que na primeira ocasião, e tudo isso é estudado imensamente, ação dos ventos, ação de marés, enfim, mas eu me lembro que quando começou, por exemplo, a engorda de Matinhos, veio um movimento de águas e de chuvas e de ventos. Em 2 dias levou praticamente tudo que se tinha começado e feito em um mês e meio, né? E a gente vai aprendendo com isso. Então você trabalhar, no caso dessas obras aí, dessas engordas de litoral, que a gente está trabalhando bastante com isso. Agora nós estamos fazendo a Baía de São Francisco, estamos fazendo lá um trabalho muito bacana de dragagem, de engorda das praias de Itapuá e de São Francisco. Esse vai ser a maior engorda e a maior abertura de canais e revitalização dos canais da Baía de São Francisco do Brasil, pelo menos no momento, né? Vocês estão mexendo com a natureza, que é sábia, né? Lá são 13 milhões de metros quadrados de areia que vão ser movimentados, com o objetivo de dar mais espaço ao Porto de São Francisco e ao Porto de Itapuá e fazer toda aquela engorda do litoral ali que acabou se deteriorando com o tempo, né? Então você estudar, você está estudando com movimentos da natureza, né, que às vezes são efetivamente imprevisíveis, né? Nós tivemos 2 movimentos aqui em Matinhos que foram absolutamente imprevisíveis, ou seja, que acabou levando muita areia que se colocou e outras delas que acabou formando um degrau bastante grande. E eu te diria que esse projeto aqui de engorda de Matinhos, feito pelo IAT, é um projeto espetacular, um projeto excelente, mas com a natureza você vai aprendendo. A natureza te desafiando. Sim, exatamente. E diariamente, e um projeto tem que ser revisto depois do outro, e outro revisto também, porque você vai aprendendo muito. E essa é a função, para os meus ouvintes, da Geplan. Exatamente. A Geplan e planejamento dessas obras, ela faz um gerenciamento e fiscalização dessas obras para ver se os projetos estão sendo efetivamente respeitados, né? Você já falou ali do teu filho, que é o Ricardo, né? O Ricardo, que é o CEO da RA,
Hoje em dia ele praticamente está nessa parte de incorporação, né? Sim. Seguindo um caminho solo, né? Sem dúvida. Logicamente com o pai ali dando seus pitacos, porque se ele não escutar, então tem que bater nele, né? Mas eu acho que hoje não mais, eu acho que ele teve uma boa escola de todos os profissionais que estão lá com a gente, ele escuta muito e tal, e ele está bastante envolvido, né? O Ricardo hoje é sócio da Elbor, nos empreendimentos da Elbor em Curitiba, e fora de Curitiba em alguns deles também, e está trabalhando bastante com incorporação imobiliária, está atuando fortemente com a incorporação imobiliária, e ele está num voo. Ele me escuta de vez em quando agora. De vez em quando. Não, mas a escola dele, a Elbor, também é uma empresa de capital aberto na área de imobiliária, muito boa, muito forte, com excelentes profissional. Então ele tem um aprendizado muito bom e está com uma vida solo bastante boa aí na área de incorporação. Parabéns, um abraço, Ricardo. Ricardinho, na verdade, né? Sempre falo que é Ricardo. Pois né? Chamo ele de Ricardinho, ele tem quase o dobro do meu tamanho. Bem, nós estamos quase finalizando o programa, mas não poderia deixar de falar para você desses 50 anos, o coroamento que foi agora em 2025. Parece que todo mundo descobriu o Ricardo Amaral e premiação, ou realmente você resolveu. Então você vê, para os nossos ouvintes, que em 2025, o ano de premiações internacionais de arquitetura e design, do projeto Fábrica de Ideias, como você falou, conquistou o RTF Global Arquitetura e Design, um feito raro, e colocou 2 versões de um mesmo conceito entre os melhores do mundo. O empreendimento do Bios Home, né, que foi reconhecido também pelo Design for Better World Ever, e na categoria Arquitetura e Cidades. E esses prêmios, e o que falar assim desses prêmios, que logicamente, como você disse, né, são sempre ligados. Um é empresarial privativo, que é o BIOS, e o outro é a Fábrica de Ideias. Né? Que é um projeto público. E agora, recentemente, nós ganhamos um prêmio também, questão de 2 semanas atrás. Curitiba Mais Criativo, com um trabalho de urbanismo bastante bacana, né? Que em alguns trechos, porque que muito se fala, né? Cantos, muito se fala em Curitiba em metrô, né? E metrô, acho que Curitiba deve ter uns 10, 20 projetos de metrô, com várias possibilidades, com vários orçamentos, etc. e tal, e ainda nunca se chegou a nenhuma conclusão a respeito disso. Esses projetos pararam, a grande maioria deles está arquivado, mas na realidade quem lançou o BRT para o mundo foi Curitiba. Sim. Curitiba, com a equipe lá do Jaime, lá atrás, lançaram o BRT pelo mundo. O BRT hoje, ele é copiado no mundo inteiro, principalmente na América Latina, né? Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela, todos copiaram o modelo paranaense. E eu particularmente acho que o modelo curitibano, vamos assim dizer, não eu falei paranaense, mas o modelo curitibano, né, vindo do Jaime lá, parou um pouco no tempo, sabe? Ele realmente parou um pouco no tempo, né? Aí está uma discussão muito grande nesses últimos anos de fazer concorrência pública da área de ônibus, né, dos ônibus, da área do transporte urbano, enfim, mas na real é que o sistema não evoluiu muito, sabe? A ônibus elétrico, isso e aquilo. E eu acho que... Mesmo se ele tivesse vivo, o Jaime Linhares, teria mudado as opiniões, né? Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida. O Jaime era um profissional absolutamente criativo, ele que conseguiu implantar uma série de conceitos de transporte público em Curitiba e no mundo, e certamente já teria revisto isso. E nunca foi, muito pelo contrário. O Jaime tinha uma cabeça que era um negócio espetacular. Eu tive muito pouco convívio, eu falo do Jaime assim por admiração, porque eu tive muita admiração e muito pouco convívio com ele, né? Eu não sou do time de profissionais ligados ao Jaime como vários colegas meus são e tal, mas e a área de ônibus ficou muito estagnado, o transporte urbano ficou muito estagnado. Então esse trabalho que nós acabamos de ganhar um prêmio também, que é da Curitiba Mais Criativa, ele propõe em determinados trechos da cidade enterrar o BRT.
O mesmo BRT, dá uma enterradinha nele para quê? Para liberar o trânsito da nossa cidade. Nós estamos com um problema sério, que as pessoas eventualmente não enxergam, que os órgãos não conseguem enxergar. Nós estamos com um problema seríssimo de tráfego na nossa cidade que está se agravando cada vez mais, né? E, na realidade, nós temos que prestigiar o transporte urbano, porque o transporte urbano leva o trabalhador para casa e leva o trabalhador para o trabalho. Quer dizer, o transporte de massa mesmo. E a gente acabou de ganhar esse prêmio aí com a Curitiba Mais Criativa, que faz uma proposta justamente no transporte urbano da cidade. Ricardo, então, chegando no final do programa, aqui o grupo, a Jovem Pan News, os horários são... Eles abrem bastante. Aqui eu dou os parabéns sempre ao Leonardo Petrelli, que abriu, né, esse canal para o mercado imobiliário aqui de canto a canto, que teríamos assunto, concorda comigo? Nosso setor aqui teria assunto aí de 2, 3 horas com várias pessoas que são referência. Mas o importante é que o grupo abre essa oportunidade para você falar e outros falarem aqui, né? Então, mas infelizmente tem que parar por aí, mas eu queria vou fazer um convite para você. Eu quero trazer outras pessoas também, fazer aqui um bate-papo sobre o plano diretor, que seria, né, aqui hoje em dia essa revisão do plano diretor. Sim. E também a questão do De Volta ao Centro, que isso vai um programa inteiro. Então você já está convidado, vou convidar mais uma outra pessoa, talvez alguém lá do IPU, que é a própria Ana Jaime, alguma coisa assim. Sem dúvida. Para que venha aqui e vai conversar. Então quero te agradecer bastante a tua participação aqui no nosso programa. Eu é que te agradeço, é um prazer sempre estar de canto a canto aqui com você, né? Embora você seja um amigo pessoal a quem eu prezo muito há muitos anos já, teu programa é muito elucidativo e basta ver a audiência que você tem. Então o prazer e o agradecimento é todo meu de estar aqui com você e poder falar um pouquinho das nossas experiências. Obrigado. Ricardo Amaral, meu amigo, você não é apenas um arquiteto bem-sucedido, nem apenas um empresário de visão. É alguém que construiu pontes entre criação e execução, entre técnica e estratégia, entre cidade e mercado. Obrigado pela entrevista. Conversei, eu que agradeço, Canto. Ricardo Amaral. Pô, gostei disso aí, bonito, barbaridade, hein? Meu querido ouvinte, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer estar com você em mais uma edição do Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Um ótimo final de semana e lembre-se, é assim que você faz rádio com alma, história e visão de mercado. Espero você no próximo sábado ao meio-dia aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.